Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo de célula. Você que é supervisor, você que é líder, eu tenho certeza que você terá uma célula abençoada. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o sermão do pastor Jefferson, cujo título é a responsabilidade da oração, baseado em Efésios 6, do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 20. Então ele falou sobre as formas que nós temos de orar, que não é uma metodologia fechada, seja ajoelhado ou em pé, existem as razões pelas quais nós também oramos, interceder por outras pessoas. A partir dessa breve introdução de que nós temos que orar por várias pessoas, porque isso gera dependência de Deus, a gente colhe frutos, resultado da oração. Na sua célula você vai falar sobre 4 perguntas específicas, girando, obviamente, em torno do tema da oração. E a primeira pergunta é: diante da guerra espiritual que vivemos, quais áreas Satanás tem atuado? Porque Efésios, ele está falando da armadura de Deus. O pastor Jefferson falou sobre alguns elementos da armadura, e a armadura nos prepara para as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Especificamente hoje, uma das coisas que Satanás tem se levantado contra é contra as famílias. Então você vê aí vários discursos, várias informações na mídia que querem destruir a família bíblica tradicional, propondo aí outros formatos de família. Então isso é uma investida ideológica do inimigo contra aquilo que nós acreditamos que a palavra de Deus diz. Uma coisa interessante que Satanás também tem se levantado é contra as crianças, ou seja, impondo sobre as nossas crianças a ideologia de gênero. Então você que é líder, você que é supervisor, talvez você tenha recebido no seu WhatsApp um videozinho do TikTok de um homem vestido de uma personagem de um filme, onde ele incentiva as crianças a mentirem, onde ele incentiva a criança a fazer rituais satânicos. Então, caso você não tenha, você pode procurar aí o seu supervisor, o seu pastor de rede, que esse videozinho foi divulgado amplamente aqui nos WhatsApp. O que esse vídeo faz? Ele incentiva a criança a não ser aquilo que ela foi chamada para ser em Deus. Então, se você focar nessas duas áreas, como por exemplo a família e as crianças que são bombardeadas por ideologias contrárias à palavra de Deus, você já vai poder aí ter um bom debate na célula. E nunca se esqueça de sempre trazer a realidade da palavra de Deus, que as crianças elas precisam ser cuidadas, e a família que nós defendemos é a família bíblica. Então é importante destacar nesse estudo especificamente apenas esses 2 elementos: a importância da família e a importância de cuidar das crianças no momento que nós estamos vivendo aqui. Como também, aproveitando o ensejo, lembrá-los, lembrar cada pessoa da sua célula da importância de contribuir para a igreja da criança, para que as crianças dessa igreja continuem a sendo cuidadas como elas já são hoje, mas de uma forma muito mais potencializada quando a igreja da criança estiver construída a partir da estrutura e de tudo aquilo que ainda será proposto, para a gente ali poder cuidar dos nossos filhos e das nossas crianças. A segunda pergunta que você deve destacar é: quais as dificuldades que nós enfrentamos para desenvolver uma vida de oração que seja constante e diária? A batalha espiritual contra a família e contra as crianças, ela também é vencida por meio da oração. A gente pode fazer passeatas, se posicionar contra isso, mas a oração é o cerne da vida cristã. E a gente precisa reconhecer que é difícil, por exemplo, orar todos os dias. Então que você possa perguntar para as pessoas da sua célula quais as principais dificuldades que elas encontram para orar todo dia. Às vezes é a preguiça, o cansaço, a rotina, a procrastinação. Então são alguns elementos que normalmente nós ouvimos das pessoas que não conseguem desenvolver uma vida de oração. Então, para que a gente possa mudar esse quadro, uma vez que a gente identifique os problemas, é você convidá-la, por exemplo, já que nós estamos em 14 dias de oração, a que ela esteja presente na alvorada no altar às 6h30. Uma vez que você identificou o problema e elas também identificaram o problema, falou: agora vamos disciplinar a nossa vida de oração. Quero convidar você a estar em um dia da alvorada do altar das 6h30 às 7h30 ou no sábado das 7 às 8. Uma vez que identifica o problema, nós oferecemos uma solução, e a solução para a vida de oração é a disciplina, para que elas possam agora começar a desenvolver essa vida de oração que seja diária. O terceiro ponto é o que seria submetermos completamente à vontade de Deus. O texto de Efésios fala sobre isso, que a nossa vida tem que estar sob a vontade de Deus.
Então, qual seria a expectativa de resposta em relação a essa pergunta aqui? Viver a vontade de Deus completamente é fazer tudo aquilo que o Evangelho nos chamou a fazer. Então, se o Evangelho diz orar em todo tempo, eu tenho que orar em todo tempo. Aqui não vou orar no altar, na minha casa, no meu trabalho, aproveitando os momentos do dia, orar na minha mente, no meu coração. Submeter a vontade de Deus completamente é amar o meu inimigo, é amar aqueles que me odeiam, isso é submeter a vontade de Deus. A batalha espiritual também acontece quando o inimigo nos ludibria, unido às nossas naturezas humanas, e a gente faz o quê? A gente começa a odiar pessoas e pregar o evangelho dizendo que Deus as ama. Então, submeter a vontade de Deus é literalmente fazer tudo aquilo que as Escrituras nos chamam a fazer. E nessa pergunta específica, eu queria muito que você também perguntasse a eles: qual é a sua dificuldade específica em viver a vontade de Deus de maneira plena? Então você vai talvez trazer à tona na sua célula pessoas que, olha, eu não consigo amar o próximo como eu deveria, eu não consigo lidar com críticas, eu guardo mágoa de alguém. Identificar quais as razões pelas quais as pessoas não conseguem se submeter completamente à vontade de Deus. Uma vez que elas reconheçam as suas deficiências, convide-as a resolver esses problemas e esses conflitos que elas proporam na célula, que elas confessaram, entre aspas, né, que elas falaram na célula, para que a vida delas comece a ser mudada a partir daquilo que o Evangelho continuará fazendo no coração delas. E a última pergunta é: por quais motivos pessoais as pessoas da nossa célula estão orando nesse tempo? Peça para que cada uma dessas pessoas da sua célula compartilhe rapidamente qual o seu principal motivo, aquilo que de fato tem tomado o seu coração diariamente como motivo seu. Muitas pessoas podem falar: olha, eu estou buscando aqui, clamando por uma porta de emprego. Às vezes é um empresário: olha, eu estou clamando para que a minha empresa não feche em tempo de lockdown e tudo aquilo que nós estamos passando. Estou clamando pela restauração de um relacionamento. Então peça que cada pessoa compartilhe rapidamente um motivo de oração que tem de fato tomado o seu coração. E uma vez que elas compartilhem, você possa terminar essa célula fazendo um clamor pela vida de cada um deles, porque é por meio da oração que nós vamos vencer todas as batalhas espirituais e toda a procrastinação que há no nosso coração e tudo aquilo que nos impede de viver completamente a vontade de Deus. E o sermão do pastor Jefferson termina com uma conclusão, ou melhor, uma consideração que diz: não importa o nível de guerra espiritual que nós estamos vivenciando nesse momento, Deus nos capacitou com recursos de guerra, e um desses recursos é a oração. Portanto, clame a Deus pela intervenção dele na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, nos nossos motivos pessoais, para que o nome dele continue a ser glorificado. E assim nós encerramos esse tempo juntos aqui, onde nós estamos instrumentalizando cada um de nós para que possamos fazer uma célula com mais qualidade. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado. Que o Senhor use a vida de cada líder de célula, cada pergunta indutiva aqui desse estudo possa trazer à tona as respostas, ó Deus, que o nosso coração quer colocar diante de Ti. Porque o Senhor de fato é a nossa resposta a todas essas perguntas. Que o Senhor guie cada líder, dê sabedoria e discernimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.